Fala, time! Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje, iniciando mais um podcast do Conecta com o Marcelo. Prazer, meu velho, Mais uma vez junto, hein? mais uma vez. Tamo junto. A Marina, que vocês conhecem, essa figura ilustre, e com o nosso mega convidado, Rafael Queires. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala pessoal, um grande prazer estar participando aqui junto com vocês, Marcelo, Marina, Bruno, muito obrigado. Pessoal do Conecta, uma grande oportunidade da gente contar um pouco da história da nossa empresa, né? Eu sou o Rafa Quires, eu sou a quarta geração do negócio. Então hoje a empresa com 130 lojas, 70 anos, crescendo, desenvolvendo. Então muito feliz de contar e compartilhar um pouco de tudo que a gente tem feito e como tudo começou. Brunão, eu tava ansioso por esse dia, cara. A Sim, gente já tava tentando trazer o Rafa aqui há algum tempo e hoje deu certo. Hoje a gente tem muita pergunta porque as pessoas que assistem a gente, elas buscam também a inspiração. Como a gente já teve em outros podcasts, né? Aqui a gente tem um exemplo de sim. uma família, né, que construiu um legado e que agora como transformar uma marca que é tão tradicional numa marca tecnológica, que é o trabalho que o Rafael tá fazendo à frente do que eles. Exatamente, exatamente. E eu sei que você tava, que nem você falou, não, eu tava ansioso, porque quando a gente montou esse projeto, né, a gente apresentou, botou o projeto em mesa, você comentou, não, uma pessoa que eu Um tinha que dos trazer, primeiros. era o Rafa, e Que muito legal, gente. legal Agora tá presente nisso aí. botaram a régua lá em cima, né? A pressão lá em cima. É Mas isso legal, aí. acho que tem bastante história e tem muita coisa legal pra gente compartilhar. E é esse pensamento, né? Quanto mais a gente puder fazer com que os outros peguem um pequeno detalhe, né? Uma inspiração, a gente pode ajudar todo mundo a crescer e desenvolver juntos, né? Perfeito, Rafael. E uma primeira pergunta, antes mesmo de a gente começar a falar de empresa, de tecnologia, né? Como é que foi o teu desenvolvimento dentro do Queires, né? A tua infância, tu desde pequeno já estava lá dentro da empresa. Conta um pouquinho pra gente como que é essa questão da família de vocês, como que iniciou, conta um pouquinho da história do Queires e quando tu se insere nessa história. Cara, é muito legal. Eu, quando comecei na empresa, eu vou falar até um pouco antes, né? Perfeito. Acho que desde quando, né, a gente já era pequeno, era moleque, a gente estava acostumado a ver o meu vô, o meu pai, o meu tio ir pra empresa, né? Então a gente acompanhava no almoço de família, eles iam, almoçavam e depois já voltavam pro negócio, mas eu vejo que a gente ainda não tinha muita dimensão do que representava. Mas nós Uhum. temos algumas religiões dentro da nossa empresa que toda quinta-feira a gente tem almoço de família. Pode estar na reunião mais importante dentro do nosso negócio. Toda quinta-feira vai todo mundo parar e ter um momento na casa do meu avô, com todos participando. E Olha isso só. acontece hoje, meu irmão tá com 2 filhos, né? Um de 10 e um de 6. E todos os dias, todas as quintas, eles vão e sentam no colo do Bisa para rezar. E eu acho que desde dessa infância a gente já começa a participar e entender um pouco do negócio, né? Entender a dar valor às coisas, entender que as coisas não surgem da noite pro dia, que tem muito trabalho, então a gente já via eles desenvolvendo muito isso. E acho que isso a gente foi pegando, Uhum. né? E eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por futebol, então até com 15 anos eu fiquei um tempo fora, né? Fiquei 6 meses, eu tava jogando bola nos Estados Unidos, e ali eu logo já percebi, assim, ainda no colégio eu via assim, olha, não é isso que eu quero, né? Não, eu sentia muita falta, e eu sentia muita falta da família, e eu vi muito que eu queria ter essa oportunidade de trabalhar junto com eles. Em pouco tempo lá, eu dizia, minha mãe falava, tu vai, tu não volta. Eu, em questão de 2 meses, eu vi que eu já precisava voltar. E aí, aos poucos, eu fui entrando, né? Então, me formei no terceirão. Logo depois, comecei a entrar na empresa. A gente já ia um pouco antes, mas trabalhando meio período. E eu ainda não sabia muito bem o que eu ia querer seguir. E uma coisa que eu acho que sempre foi muito importante é que a gente sempre teve muito apoio. Por exemplo, se eu quisesse realmente focar na profissão no esporte, eu teria muito apoio da minha família. A gente nunca teve essa obrigação de estar dentro do negócio. Meu avô nunca pressionou, meu pai nunca pressionou. Mas eu acho que é um pouco dessa cultura, né? A gente sempre foi muito acostumado a ver eles trabalhando, então eu acho que isso foi sendo construído pouco a pouco, até que a gente foi entrando no negócio, vendo que a nossa responsabilidade foi aumentando, passando pela área do caixa, passei por vendedor, né? Acompanhamos toda a operação, passei em todas as áreas da empresa, porque sempre foi um pensamento muito grande que a gente tinha, que eu nunca quis ser respeitado por ser Queires. Eu queria ser respeitado pelo Rafael. Eu queria que as pessoas me olhassem e realmente vissem um parceiro, alguém que ajudasse a construir o negócio junto. Então, eu acho que isso, graças a Deus, a gente olhando a nossa trajetória da infância até onde a gente chegou, a gente
tenho orgulho, porque hoje realmente eu vejo que as pessoas nos respeitam como um grande parceiro que faz acontecer. Nossa senhora. Eu só pra botar uma colocação, quando eu cheguei aqui agora há pouco, galera, eu comentei com o pessoal que eu tava num, num final de semana em família e que fazia, inclusive, que fazia anos que eu não via. Então eu imagino o quão difícil, ainda mais ter essa frequência de encontros e o quanto isso deve realmente fortificar uma família, cara, Muito. e passar tradição, né? Porque é difícil passar tradição à distância. Então ter essa galera presente, de ter um ritual de se encontrar toda semana, isso eu acredito que é, faz parte dessa trajetória de expansão, de cultura muito forte, esses encontros semanais, às vezes é uma coisa simples, Faz muita mas diferença. faz muita diferença, A gente, exatamente. quando era pequeno, a gente passava a colônia de férias na Ponta de Baixo, que é um condomínio que a gente tem até hoje. Eu nunca me esqueço, meu avô chegava com um carrinho, com uma caixa assim, cheia de picolé para as crianças. E aquilo não adianta, ele consegue, com pouca coisa, ele já conseguia cativar todas as crianças que Sim. estavam ali. Ele tem uma frase que ele fala assim, ó, que a mão de uma criança ela é tão pequena que apenas uma balinha é capaz de preenchê-la. Então ele tá o tempo inteiro, às vezes, com uma balinha, vai trazendo um pro outro, vai estando junto. Então eu vejo que toda essa nossa construção até onde a gente chegou foi sempre muito dessa maneira. Uhum. E por que que é tão legal hoje? Por que que eu tenho muito orgulho mesmo, sabe, de trabalhar com o meu vô, de trabalhar com o meu pai, com o meu tio, com o meu irmão, porque não tem ego, não tem conflito. Por exemplo, se eu precisar entrar em qualquer área, a gente às vezes fala que hoje eu sou diretor da parte de tecnologia e pessoas da empresa, mas é até difícil falar o cargo, porque a gente participa de tantas coisas, a gente entra na área um do outro, mas porque tem leveza. Porque eu não tô tentando brigar com o meu irmão para tentar interferir no resultado de um com o outro, mas porque tem muita confiança. E eu acho que quando tem confiança e quando não tem o ego envolvido, eu acho que o ego acaba com muita empresa. E quando tu não tem esse tipo de conflito, é muito prazeroso e gostoso. A gente fala que trabalhar brincando. E graças a Deus a gente consegue fazer isso. Dá Muito de legal. perceber nas conversas, até numa visita que a gente fez, Bruno, lá com o Rafael, a gente foi conversar sobre o Conecta, né? E ele nos levou a conhecer, fazer um tour lá no CD do Queires, em Biguaçu. E é incrível a história, eles têm um museu lá dentro. E a história mostra detalhes assim antes de ser Queires mesmo lá, né? Quando era o avô dele lá há muitos anos atrás. E mostrava muito orgulho. Eu conseguia ver nos olhos do Rafael assim, muito orgulho, né? E essa questão que ele acabou de falar, de estar próximo à questão da família, isso é uma coisa que dá de ver que é muito real. E eu acho que aqui a gente já começa um ponto de encontro com relação a várias empresas de sucesso. A questão, mesmo sendo familiar, existe essa questão do alinhamento, do respeito, de não disputar vaidades, né? Não ter a questão das vaidades, então acho que isso faz toda a diferença. E principalmente, né, se apropriar dessa história tão bonita, né? Reconhecer os antepassados dele, ali, tudo que foram construindo. E é óbvio que ele tem hoje uma missão muito, muito grande dentro da empresa, levar uma empresa que é tão tradicional, mas tem que atualizar muitas Sim. coisas, né? Tem que se modernizar, porque as coisas estão mudando, as pessoas estão mudando. Depois eu vou fazer uma outra pergunta, mas deixar se a Marina quiser comentar, porque a Marina teve comigo nessa visita lá, e ela também, depois a gente comentou algumas coisas e também se surpreendeu da leveza que foi, assim, a receptividade, porque às vezes a gente pensa que vai chegar num lugar, assim, é tudo muito formal, vai ficar meio Sim, sem sim, graça, sim, e foi totalmente o contrário. sim. Bom, pessoal, eu não ia nem participar hoje do podcast. Seriam só os meninos, mas eu achei que faltou uma representatividade É feminina. isso Muito aí. bom. Trazer uma emoção, mas eu já tô quase chorando aqui com a história do Rafa, porque é um dos pilares que a gente preza muito. A família, essa não competição, né? O respeito mútuo. Então, acho que isso é de grande valia para quem vai nos assistir. Uhum. Então, Rafa, a admiração nossa que a gente tem Uhum. mesmo é gigante. E aí, tu falou que tu passou por vários setores. E aí, né, que tu mesmo não queria ser respeitado só por ser um queres. Mas eu pergunto, isso veio realmente de ti ou já é algo que a tua família trouxe que tu deverias começar pequeno e ir subindo? Como é que foi essa formatação? Não, isso. É que a nossa família hoje é pequena, né? Então, hoje no negócio, meu avô, como ainda Uhum. diretor-presidente, e assim, gente, 89 anos vai todo dia pra empresa, Nossa. né? Então, quando perguntam se tem segredo, e não é que ele vai mais ou menos, ele vai Com inteiro. vontade.
Assim, Que tá? legal. Olha, se vocês sentarem na mesa com ele, vocês vão ver como ele tá bem, né? Então, ainda com o meu pai como o vice-presidente, meu tio diretor superintendente, a gente começando também no negócio, meu irmão como diretor comercial e eu como diretor da parte de Uhum. tecnologia e pessoas. E foi um processo muito natural, assim, não tinha essa pressão. A gente não tem isso muito bem formatado, a gente tem Uhum. com certeza os nossos acordos de acionista, mas dentro dessa nossa entrada sempre foi algo que, talvez pela educação que a gente recebeu, e também um pouco pela maneira que eu e meu irmão a gente sempre se viu assim, né? Vamos entrar, vamos conhecer a operação. A minha prima tá entrando agora no negócio também, e ela tá fazendo o mesmo processo de passar por todas as áreas. Que não adianta, né? Acho que não funciona. Acho que em outros tempos também não funcionava, mas esse negócio de faz porque eu tô mandando, ou faz porque tem que ser assim, ele é um trabalho em conjunto, né? A nossa Sim, empresa, sim. ela sempre cresceu. A gente tem outra frase, que é ninguém nasce grande nem cresce sozinho. Então, que precisa ser conduzido por pessoas. Então, se chega em determinado momento e tu só é respeitado só pelo teu sobrenome e não por outra situação, as pessoas vão fazer só porque tu tá mandando, mas nem sempre vai ser a melhor decisão. Perfeito. Então, a partir do momento que hoje a gente teve essa vivência e hoje ainda participa muito ativo, inauguração de loja, eu não falho uma. Não adianta, pode ter qualquer evento, eu vou participar, porque são nesses pequenos detalhes aí quando tu ganha o respeito da Uhum. equipe. Com um pequeno exemplo de assim, trabalhar com o mesmo uniforme que a equipe trabalha, tu acaba ganhando esse respeito e acaba descobrindo muitas coisas porque as pessoas trazem as informações para ti porque tem confiança. Então, sempre foi algo muito natural nosso, da nossa entrada, mas não tinha um protocolo Uhum. que já exigia que tinha que ser dessa maneira. E o fato também de tu aprender cada área, isso aí a gente até conversou da outra vez também, o fato de tu aprender as áreas para tu poder fazer e cobrar de forma assim, não, eu não tô falando para tu fazer porque eu posso falar para você fazer e você vai ter que fazer dessa forma. Eu tô falando porque pela experiência do que eu já tentei fazer assim e tentei fazer assim, assim talvez vai sair melhor. Tenta Exa- para nós ver isso, não vai ser esse resultado que Exatamente. eu tô falando. E sempre foi o que a gente viu, né? Então, o meu avô também sempre foi uma pessoa dessa maneira. Então, por isso que eu digo, sempre acreditei muito no exemplo, né? Nós temos que ser um exemplo em qualquer área dentro da empresa. Então, eu preciso conhecer do dia a dia. Se eu daqui a pouco me coloco num pedestal e eu não entro dentro do processo e participo do dia a dia da empresa, eu não vou ter como daqui a pouco contribuir. Eu acho que isso que tudo que envolve, né? O respeito, e eu acho que, graças a Deus, pode cobrar competência, Uhum. mas que a gente tá lá no dia a dia e vai fazer com a equipe, se tiver certo, se tiver errado, se errou, a gente vai assumir junto, Perfeito. a gente vai estar junto com todos. Então, eu acho que isso tu vai ganhando um respeito e um respaldo muito grande da própria equipe. Verdade. Maravilha. Muito bom. Rafa, uma outra pergunta, eu acho que é uma curiosidade de muita gente, talvez. Para ti, como empresário, qual foi o momento mais desafiador dentro desse momento que tu já estava na empresa, né? A partir do momento que tu já tá, ou até mesmo que tu talvez não estivesse ainda na empresa, mas qual, na tua opinião, hoje foi o momento mais desafiador para vocês? Assim, em que momento, em uma transição tecnológica, alguma coisa que aconteceu? Qual seria o momento que você elencaria como o maior desafio que vocês enfrentaram? Olha, eu acho que em termos de crescimento, eu vou olhar no Uhum, aspecto durante o período que eu estou na perfeito. empresa, né? Eu acho que foi o período da pandemia, né? O período da pandemia foi um processo, nunca vou me esquecer, a gente estava para inaugurar a nossa primeira mega loja, né? E era um processo totalmente diferente, que é uma loja em torno de 2.000 metros Nossa. quadrados, e é uma linha onde a gente traz não só móveis e eletro, a gente começa a trazer também a linha de bazar, é uma pegada muito tudo para sua casa. E eu nunca me esqueço, simplesmente, olha, a gente estava indo para casa, né, já porque já estava praticamente a operação toda pronta. Voltem para a empresa porque amanhã fecha tudo, Nossa. né? E a gente tá, mas nesse primeiro momento a gente não sabia se realmente isso iria acontecer, se era só informação de mercado. E no dia seguinte fecha a empresa inteira e começa a estruturar e pensar, tá, e aí? E agora? E agora? Como é que ficam as próximas etapas? E tu tem a responsabilidade com a equipe, tu tem a responsabilidade, né, da remuneração, e como é que a gente faz? E acho que foi tão legal de tu, naquele momento de tantos desafios, tu ver todo mundo engajado, fazendo acontecer. E até o ano da pandemia foi um dos melhores anos da empresa. Nossa. Por quê? Porque, né, lógico que é chato às vezes falar isso, mas é que como todo mundo acabou ficando em casa, favoreceu pro varejo, porque tu precisou melhorar a tua Uhum. estrutura, precisou ter um ambiente de trabalho. Uhum.
mas os primeiros meses ali foram muito desafiadores, mas eu acho que foi muito bom porque é nesses momentos de desafio que tu percebe quem tá contigo e quem não tá, né? E aí Verdade. a Sem gente dúvida. viu o quanto a equipe cresceu, todo mundo fazendo acontecer. Eu até contei um outro episódio que daí também foi muito marcante pra mim, né? Uhum. Que foi um incêndio que aconteceu no nosso centro de distribuição em 2016, na véspera do Natal. E imagina, pegou fogo, meu pai me acorda e olha, pegou fogo no CD, vamos correndo pra lá. E aí eu ver a equipe comprando a ideia, tu vê aquele colaborador chorando, mas fazendo acontecer, alguns querendo ir até dentro do fogo pra tentar recuperar alguma coisa. A gente, não, gente, pelo amor de Deus, fica aqui que isso depois a gente recupera. Mas eu acho que foram grandes desafios e aprendizados que eu tive na minha vida que fez crescer muito relacionado que vão ter momentos, não tem só momentos de abundância, né? Tu vai ter Uhum. momentos de queda, tu vai ter momentos que tu vai estar crescendo, mas eu vejo que é nesses momentos que tu vê a força de uma equipe, quando tu coloca uma cultura muito forte, tá todo mundo junto contigo e tu faz acontecer. Me representa esse momento aí, cara, da pandemia. Sentou todo mundo numa mesa, porque essa, Cara, esse momento exato eu acho muito forte, né, cara? É. De olhar e falar assim, nunca passamos por isso. Não tem uma base pra alguém perguntar. Vamos perguntar pra quem? Não, O não que tem um vai. case, uma Não, não referência. tem. exato, não tem um case de referência pra gente ver. Tá, eles passaram como por essa situação? Porque é uma situação que nunca tinha acontecido. Ah, eu vou mentir, se na hora não era vai ser um Desespero. velório, né? Uhum. Então, assim, mas na mesma hora a gente sentou, tá, gente, e aí? Porque tu não tem base, o que que tu vai fazer? A partir de amanhã fecha tudo. Então, no primeiro dia a gente ficou, assim, um pouco, né, cauteloso em relação às informações, mas a gente falou, olha, amanhã vamos abrir a operação com uma estrutura um pouco mais reduzida, mas vamos deixar as lojas operarem. Mas chegou em questão de 15 minutos, já começou a vir as ordens de fechamento de loja, e aí fecha tudo, e aí vai pra casa, fecha o administrativo também. E aí como é que tu estrutura toda uma organização que ela é voltado pro ponto físico? Tinha em média quantos colaboradores na época, tu Ah, a sabe? gente devia estar com média mais ou menos uns 1.500, 1.400 na época. Então como é que tu organiza toda uma estrutura dessa e vai pra casa? E assim, a gente ainda não tinha todas as facilidades que a gente tem agora Agora. do trabalho a remoto, trabalho à distância. Então, organizar essa casa foi muito difícil. E aí a gente criou, né, os comitês, né? Então tinha o comitê de equipe, tinha o comitê de vendas, porque como é que tu cria? E assim, eu sei que algumas empresas falaram, não, a gente conseguiu criar uma infraestrutura de venda à distância. A gente não conseguiu, assim, da noite pro dia, criar toda essa infraestrutura. E aí, querendo ou não, a gente não estava lidando só com a venda, a gente estava lidando com vidas, né? Tinha a preocupação da Os nossa empregos equipe, também, né? de como passar, mas era muito legal, que aí a gente começa a organizar toda a estrutura, vai passando, mas ainda todo mundo de máscara. A gente ia fazer reunião na casa do meu avô, né? A gente levava os principais diretores para fazer reunião lá com ele e a nossa equipe de gestor. E ele sempre perguntando, um pouco daquela linha que a gente estava falando antes, ele dizia assim, ó, eu não quero saber nada da empresa. Como é que tá o estoque de cesta básica? Vocês estão fazendo ação social? Se não tivesse fazendo ação, ele mandava a gente para casa. Falava assim, ó, vamos organizar. Não quero saber. Manteve os almoços de quinta-feira. Não, esses a gente teve que dar uma Tá certo. Vai segurada. segurar. Mas é que foi, assim, e foi um período que a gente até preferiu deixar meu avô mais em Com casa. certeza. Mas é o que eu falei pra vocês, ele é muito ativo, né? Ele tá muito bem. E aí, tu tirar do dia a dia do trabalho foi um dos períodos que a gente sentiu que ele mais sentiu estar afastado do negócio. Uhum. Tanto que daí teve um período que a gente traz ele de volta pra empresa, mantém o elevador só pra ele fazer as reuniões e aí depois voltar para casa, porque tu precisa desse dia a dia do trabalho. Sim. Sim. E foi legal porque daí foi isso, foi um ano que em meio a tanta dificuldade, a gente conseguiu superar, foi um ano muito bom, foi um dos anos que a gente mais abriu lojas também. Olha Então eu só. vejo que nessas adversidades são legais. São Sim, legais. sim, Quando tu sim. passa por uns momentos de dificuldades, assim, é quando tu percebe quanto as pessoas crescem e fazem acontecer e tu percebe quanta coisa diferente dá pra fazer. Esse é um daqueles momentos, Bruno, que eu vou olhar para você mesmo que está assistindo. Você escutou que o problema, o desafio, ele vai acontecer na tua empresa também. Então, quando ele acontecer, usa como eles. Faz como que vire uma mola que faça com que você ainda adquira uma experiência, consiga evoluir ainda muito mais do que você estava antes daquela adversidade. Porque a adversidade, para quem é empreendedor hoje,
Eu acho que não existe um dia, talvez, que não tenha uma adversidade, uma dificuldade, mas a diferença é quem pega isso como algo para se potencializar e quem às vezes se vitimiza, né, Bruno? Verdade. E a nossa empresa, até contando um pouco assim da história, porque eu acho que é importante chegar em algumas dificuldades que a gente teve. A gente começou a operação em 1955 com a Fiambreria Queires. Fiambreria Queires é como se fosse uma operação de empório dos dias atuais. Então, venda de salame, venda de queijo. E aí teve o supermercado Queires, teve o atacado Queires, teve Dular, Quilar, foram várias empresas, porque a gente sempre trabalhou dessa maneira, nunca colocar todos os ovos dentro do mesmo cesto, né? O meu avô teve 11 irmãos. Nossa. Então vocês imaginem se tivesse tido com os filhos e com os netos na minha geração, seria praticamente 55 netos para mais. Não tem como tocar uma operação dessa maneira. E aí se passou por vários por vários processos, mudanças de governo. Então, o meu avô às vezes brinca assim, vocês não sabem o que é inflação. A gente passou por períodos de 80% de inflação ao mês. Sim. Isso não Nossa. existe. Então, e a nossa empresa fazia o plano super quarentão já naqueles períodos. E um momento onde se mudava o preço de manhã e tu já não sabia qual que o preço seria à noite. Nossa. E não tinha um terço da tecnologia que a gente tem hoje, né? Exato. Então, ter que administrar tudo naqueles períodos. A gente também, a nossa empresa passou por todo o processo da construção do Beira-Mar Shopping também, que foi o período do Plano Collor, que teve todo o processo de congelamento do dinheiro das pessoas nas contas. Então, foram muitas dificuldades para chegar até aqui. Então, é todo um processo de crescimento que acaba tendo muita bagagem, assim, para a gente conseguir analisar e pensar sempre no futuro, pensar sempre para frente. Sim. Bruno, você que não é natural aqui de Santa Eu Catarina, ia falar, eu posso dar ma- porque, né, da visão mais leigo da situação, mas mas conclui. só para concluir, então, você que não é natural daqui, talvez você ainda não tenha ou já teve, mas o Queires ele é uma empresa que ela, e o Rafael pode me corrigir, mas ela é considerada a empresa que ela tem mais referência com o catarinense. O catarinense, quando pensa em uma marca, ele lembra do Queires. E Sim. como ele falou, quando fala em Queires, é nome de bairro que foi originado por causa É. disso, é shopping que você às vezes nem sabe que passou, é hotel, então é uma diversidade de negócio que a família tem. Então, só para mostrar essa questão da diversificação também, né? É muito importante. Mas é uma empresa extremamente consolidada na memória do catarinense. E aí um desafio, e seria já um engate numa pergunta, é esse. Como fazer uma empresa tão tradicional que meus avós, as pessoas mais antigas, todas elas já conheciam e eram clientes, tinham um carnê do que eles. Como fazer que essa nova geração, que já é mais ligada à questão tecnológica, o que vocês estão fazendo para que essa geração também seja, os próximos catarinenses, aí, os nossos filhos, netos, sejam também tão fiéis à loja como os nossos avós, pais e a gente mesmo é? Eu vou pegar só um gancho, assim, ó. Em 1955, quando tinha o processo da fiambreria, a gente tem uma foto que tá escrito assim: aqui o seu talão vale um carnê. Que é o famoso carnezinho que a gente faz até os dias atuais. Então, assim, ó, por mais que o varejo ele passe por várias etapas, novas gerações, a essência dele continua muito igual. Então, o que a gente sempre tem priorizado é assim, nós precisamos tratar com a melhor experiência possível para o nosso consumidor, independente do canal. Então, a nossa empresa tem investido muito ainda no ponto físico. Eu até quando participei de 2014, quando eu estava começando ainda mais forte na empresa, eu participei de uma NRF. A NRF é o maior evento de varejo que tem no mundo, que é todo Uhum. ano em Nova York. E foi falado só sobre o fim da loja física. Imagina, eu começando no negócio, como é que eu vou voltar para casa? Chegar, eu vou. Tudo que a gente construiu acabou. E assim, eu não tava ouvindo de qualquer um, eu tava ouvindo as maiores referências de varejo, né? Que as lojas físicas iam acabar, que o negócio do jeito que tava ia virar tudo pro digital. E a gente vê que não é assim. Cada vez mais está sendo falado da importância, assim, do digital, mas que também se olhe para as operações das lojas físicas. Então é que a nossa empresa tem feito. A nossa empresa não tá esquecendo nunca da nossa essência, né? Que é Uhum. continuar investindo no ponto de venda, investir na boa experiência para o consumidor, mas a gente tem olhado muito, sim, para esse nosso novo público, como é que a gente engaja, a entrada nos canais digitais, hoje a gente já vende via marketplace, né? A gente tem o nosso e-commerce também, que ele tem ganhado uma boa robustez, a gente está investindo muito na área de tecnologia, a gente tem o nosso próprio marketplace trazendo outros Uhum. parceiros para dentro.
A gente começou muito forte nessa onda do Querito, Sim, né? E o Querito, cara. ele é o nosso principal personagem, que ele nasceu muito pra ter esse peso com a criança. Criança. E a gente fez alguns materiais que a gente colocou no TikTok e teve mais de 1 milhão de visualizações de maneira orgânica, sem a gente ter colocado R$ 1 de impulsionamento. Então eu vejo que é isso, assim, e por isso que às vezes é legal também tu ter várias gerações trabalhando junto, né? Porque daí a Sim. gente pode olhar mais pro digital, a gente senta junto com meu avô, com meu pai também, pensando mais nos modelos tradicionais, então Que isso acaba sempre sendo deu muito certo. rico. Exato. Exato, vou falar o quê? Né? 70 anos dando certo. Exato. Quem sou eu pra chegar agora e falar que a gente tem que repensar tudo? Então, quando tu consegue pensar muito nesses canais e nessas novas gerações juntos, tu consegue fazer um trabalho muito legal. E tu trouxe isso como pra mesa, essa informação? Do Querito, tu diz? Não, Que do tu foi varejo NFR. fora. encerrando. Não, essa aí assim, ó, eu sentei com alguns gestores, mas eu não tive coragem de contar do jeito que eu ouvi, não. Não tive. Deu uma Dá uma do amenizada lado, no dá uma do negócio. Não, lado. mas é que assim, e lógico, era muita informação, eu ainda tava começando, né? Tipo, Uhum. mais a fundo, vamos dizer assim, no negócio. Mas como é que eu vou contar isso? Daí eu trouxe para alguns gestores e ainda não tinha essa experiência, porque, vamos ser franco, até mesmo dentro de um negócio, às vezes tu leva de uma maneira para um, outro tem que levar de outro, então tu tem que ir fazendo isso Sim. dentro, né? E qualquer negócio funciona assim. Então, eu levei com alguns gestores e a gente foi mostrando, né? Uhum. E foi legal porque nas próximas NRF a gente já foi vendo que, olha, não é bem assim, né? Invistam sim no canal digital, mas não esqueçam a essência do dia a dia, né? Do olho no olho, de fazer acontecer, que vai ter oportunidade em outros canais, mas que a nossa garota dos olhos sempre foi a nossa operação física. Sim. Então é nisso que a gente tem feito muito. Assim, investe na área de tecnologia, investe nessas frentes, mas nós estamos inaugurando mais ou menos umas 10 lojas por ano. A gente tem focado muito na melhoria dos nossos pontos físicos, né? Então, esse ano a gente passou por todo um rebranding, mudança de Uhum. marca, que mudar a marca que já é uma responsabilidade muito grande, né? A gente viu mudanças estilo a Jaguar, na repercussão que deu, então querendo ou não, a nossa marca de 70 anos no estado tem uma representatividade muito grande, então dá um certo receio, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer, então é estar o tempo Equilíbrio. inteiro pensando coisas diferentes, né? Muito legal. Queria fazer uma pergunta também, de forma mais leiga aqui, que o Marcelo falou. Eu cheguei em Santa Catarina em 2017 e eu já tinha essa noção por olhar tudo que estava acontecendo, que a marca era muito forte Legal. e que pegava vários modelos de negócio diferentes. Mas a minha pergunta é, você comentou que começou de uma forma e diversos negócios diferentes. Isso. Todos eles partindo da mesma equipe gerindo, ou são vários empreendedores na família abrindo vários negócios diferentes? Hoje são. Legal, boa, ótima pergunta. Porque isso às vezes até confunde. Porque, como eu falei, eram 11 irmãos na empresa. E aí se toma uma decisão de fazer uma cisão, né? Então isso aconteceu em 93, mas é porque não foi uma cisão por conflito, por briga, nem nada, mas era muita gente. E por isso que sempre teve esse pensamento de nunca colocar todos os ovos dentro do mesmo cesto. Perfeito. Então a empresa sempre foi diversificando, mas por que que a cisão na época deu certo, né? Acabou que cada irmão foi ficando com uma parte de um negócio, mas porque foi se dividido ativos e não passivos, né? E aí acabou que durante aquele período foi decidido que o meu vô ficaria com a parte de imóveis e eletro. Então, na época, a empresa estava com 35 lojas. E aí, até na época, diminuiu um pouquinho o número de lojas para depois chegar na estrutura que a gente tem hoje. Mas hoje, daí, o nosso grupo, ele compõe, além do Queires, tem a Cred League, que é a financeira do grupo. Tem o Lab, que é toda a nossa parte de tecnologia. Tem a RKS, que é a holding, ou seja, todo o patrimônio acaba Uhum. ficando nela. E aí dela, depois vamos por uma loja, tá dentro da holding, e a gente faz o aluguel pro Queires. E tem também a parte da KGN, que é a nossa construtora, e aí, que é a construtora daí é só Queires, gente nossa. E Uhum. nós temos a parceria também, que daí nós somos sócios, mas não necessariamente aí temos o controle geral, que aí a Voa que ela investe no Avaí, patrocinador do Avaí. A família inteira é havaiana, tá? Ah, é? A gente fala, pessoa física, tu torce pra quem tu quiser. Na jurídica é todo mundo havaiano aqui dentro. E aí na Voa, e aí a gente tem participação na Zita também, e no Beira-Mar Shopping. Legal. Mas sempre muito com esse pensamento, né? E hoje o varejo é a empresa mãe, Entendi. né? O legal do varejo é porque ele tem muito braço, né?
Então tu tem a operação logística, tu consegue fazer financiamento, tu tem a venda, tu tem a operação das lojas, que daí as lojas tu pode pensar em determinados terrenos para tu verticalizar. Então, o varejo ele te dá muita oportunidade. Dá dor de cabeça? Dá, mas tu vicia, né? Sim. E aí é legal. E aí tem a operação também do outro lado, daí a família que tá mais relacionado à Zita, tem a parte ali também da família da W Queires, que eles fazem um baita de um trabalho e todos eles são nossos sócios também na Voa, que daí eles têm o hotel, o LK, tem o hotel ali, o Kaplatz, né? Então, por isso, assim, nunca foi por uma situação de briga, as famílias se dão muito bem, mas era muita gente. Se Não reúne ia toda ter como... quinta-feira. É, Se reúne toda quinta, tá, se dá muito O bem. importante de ele falar isso é essa questão, porque as pessoas têm que entender que não necessariamente a família ela precisa todo mundo brigar, vai cada um para um lado. Às vezes pode ser uma coisa inteligente. Vamos, Sim, vamos exato, diversificar, exato. cada um se especializa em um determinado ramo aqui e vamos fazer crescer, né? Então, Muito bom. às vezes uma decisão inteligente, não necessariamente precisa partir de conflitos, né? E uma das coisas também que o Rafael, acho que ele é o responsável, que ele acabou de citar, é a Calab, né? aham. Então, eu queria entender como que foi, Rafael, assim, se tu teve muita resistência quando tu trouxe essa ideia para dentro da empresa, porque é aí que vocês começaram a pensar tecnologia para os processos de vocês, né, para os processos internos. Então, eu acho que esse momento talvez é um momento chave. Como que foi a receptividade tanto dos colaboradores, dos sócios, dos teus familiares, ou tu acha que teve muita resistência? Como é que foi isso? A Essa gente, implantação? graças a Deus, eu não posso nunca falar de resistência da família. Meu avô é a pessoa Uhum. mais daquela de falar assim, ó, vai, faz acontecer, desenvolve. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive, ele chegou uma vez pra mim assim, ó, Rafa, o que que é startup? Eu não sei o que é, mas eu quero que vocês invistam nisso. Então, só para vocês terem um pouco da noção, né, do que representa. Mas eu digo assim, ó, a nossa história com tecnologia já vem muito antes de eu entrar na empresa, né? Então, o nosso diretor também da área de tecnologia que está dentro do Lab, ele Uhum. faz um trabalho sensacional, que é o Rodrigo, e ele já está há um bom tempo de experiência com a gente. Então, o nosso RP foi desenvolvido dentro de casa. Isso foi em 2004 que foi Nossa. colocado dentro do negócio. Então, a empresa, todos os nossos vendedores, eles utilizam um tablet para vender, que foi desenvolvido também interno. E a gente já vinha com essa frente, já tinha uma estrutura de tecnologia dentro da empresa. E aí sim, daí eu participo, em 2019 eu fui fazer uma viagem para China, para conhecer um pouco Berço. mais de varejo. E foi legal, assim, até eu tava ouvindo um podcast do Frederico Trajano, que eu tava indo pro Vale do Silício. Uhum. E aí ele começou a falar assim, quem é varejo tem que ir para lá. E aí, na época, eu assim, pô, China, vai que eu não conhecia ninguém que tinha ido, só ele, né? Que tinha falado, mas não sei. E aí, daqui a pouco, eu fiquei assim, olha, eu acho que eu não vou levar ninguém junto da empresa comigo, eu vou sozinho. Porque se for muito ruim, pelo menos eu fui, né? Eu fui pro outro lado do mundo sozinho. E foi uma experiência sensacional. Na época eu fui com o pessoal da Startse e a gente vê o quanto o varejo Uhum. lá tá outro mundo, assim, em termos de tecnologia. Eu já tava muito à frente até dessa situação do pagamento à distância. Eu cheguei no McDonald's, tentei pagar com o meu cartão, eles assim, cartão, olharam até meio estranho pra mim. Daí me mandaram meio que parecia um cantinho do castigo, assim, ó. Porque já era tudo, assim, parecido com De a estrutura que a gente aproximação. tem de Pix, aproximação, mas era algo que ainda não tava tão forte aqui. E aí logo quando eu voltei, eu comecei a conversar com o Rodrigo e falei assim, pô, a gente precisa também começar a nos posicionar um pouco mais como empresa, que a gente investe na área de tecnologia, porque a gente sempre foi muito visto só como tradicional. Uhum. Mas não tem como, a empresa não dura 70 anos no mercado se ela não inovar e se ela não estiver pensando diferente. Nossa empresa inovou muito em vários fatores para chegar até onde ela chegou. E aí a gente começou a participar de um processo chamado 100 Open Startups, que a gente ia para São Paulo e se conectava com algumas startups e a gente via que aquelas que a gente mais gostavam era de Santa Catarina e que elas não pensavam em apresentar pro Queires. Daí a gente assim, gente, tem alguma coisa muito errada, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. E aí nisso veio a ideia de fazer o Lab, de realmente tira a estrutura de tecnologia de dentro do varejo e cria uma empresa mesmo, para também um posicionamento do nosso negócio. E a gente começou a desenvolver os novos produtos da empresa com um pensamento. Nós somos o varejo, né? Se a gente Uhum. está desenvolvendo para a gente, por que não desenvolver para outros parceiros também? Não é que a gente vai desenvolver um produto específico para eles,
mas a gente desenvolver esses produtos que a gente está tocando para o nosso negócio, para que outros segmentos, outros varejistas também tenham essa oportunidade de ter os produtos que a gente desenvolveu. Interessante. E aí a gente começou a focar muito nisso. Aqueles produtos que são o core do negócio, que é o nosso foco principal, a gente desenvolve dentro de casa. Então, o tablet, que nem eu falei para vocês, o RP é desenvolvido dentro de casa. A gente desenvolveu o CAB, que é o nosso aplicativo financeiro, que a gente hoje empresta dinheiro no Brasil inteiro, também dentro de casa. Então, foram frentes que a gente foi fazendo. O Kplace, que é o marketplace próprio da empresa, também a gente desenvolveu interno. Então, com essa ótica de tudo que é o nosso coração, vamos desenvolver aqui. Mas daí, quando são outros projetos relacionados a outras startups, aí a gente pega a parceria de mercado, né? Então, olhando para operação logística, montagem, outras frentes, porque não adianta, se tu quiser desenvolver tudo dentro de casa, tu não consegue ter frente suficiente e acaba que depois que tu bota o produto no ar, tu tem toda a parte de sustentação, né? Tem que Então, manter, né? tu tem toda a velocidade e chegou em determinado momento que tu não percebe mais a mesma velocidade que tu tinha antes, porque tu precisa manter toda a infraestrutura. Então, isso acaba que é todo um processo com a equipe, mas é legal, assim, a gente também, no Lab, a gente tem a mesma situação, é uma boa parte da equipe desenvolvida dentro de casa, a gente tem pessoas que a gente traz de fora, mas boa parte foi desenvolvida em casa, então isso dá um prazer tão grande pra gente, que vai mantendo toda a cultura na infraestrutura como um todo, né? Uma dúvida minha, a tua formação é na área de tecnologia? Não, administração. Administração? Eu falo assim, ó, gente, quando eu falo que eu sou da área de tecnologia, é porque eu sou o chato que fica acompanhando mais os projetos. Ah, Não sou o cara que vai falar sobre qual linguagem a gente vai desenvolver, não é essa a minha frente. Mas é definir as prioridades, é entendi. definir quais caminhos a gente vai. E aí a gente tem lá uma equipe que, graças a Deus, que eu falei, que são pessoas que estão desde antes Bem com a gente. técnicas mesmo. Isso. E são pessoas que vestem a camisa, que conhecem muito de negócio. Então, isso dá uma segurança muito grande. Pensar hoje, só para ter uma noção, né, pelo pessoal que está nos escutando, com certeza vai ter uma noção em relação a isso. Nós hoje fechamos o balanço da empresa, né, que a gente tem o resultado do mês, todo dia primeiro, 11 horas da manhã, a gente está sentado vendo o DRE da empresa do mês. Nossa, muito bom. Com muito tudo, eficaz. com folha de pagamento fechada, a infraestrutura inteira fechada. Então, isso são pouquíssimas Agilidade. empresas que já chegaram nesse nível. E isso é porque realmente a gente está o tempo inteiro investindo nas pessoas, investindo na equipe. Então, investindo na parte, não só na área de tecnologia, mas na equipe como um todo. A gente tem uma área contábil também muito forte lá dentro. Então, agora toda essa conversa de reforma tributária, como tu toma a decisão de fazer os projetos dentro de casa, tu acaba tendo que ser muito assertivo em relação a isso, porque daí tu precisa ter equipes fortes. Mas isso acaba dando essa segurança pra gente, né? Nossa. Eu falei que 3 contra 1 ia ficar demais. É Ei, muita ei, pergunta, tá ô, todo mundo aqui ô, vão Marina, levantar a não, mão. olha essa observação. Desculpa Queria- se eu tô, mas queria- vai olha- se Né? Porque empolgando. todo mundo tá com muita pergunta. Olha essa observação. Dia 1º, às 11 horas, DRE na mão. Tudo Tudo pronto. certinho, Não, tem bonitinho. conversa. Olha só, já vou fazer essa pergunta, mas na época eu tava com 24 colaboradores, a minha DRE eu conseguia fechar dia 7. Tinha financeiro, tinha RH, tinha toda essa equipe. Mas eu não consigo imaginar assim, o quão eficaz tem que ser pra tu, dia 1º, às 11 Às horas 11 da da manhã, manhã. você ter esse resultado em Ô, mãos. Bruno, só para complementar, é porque assim, a gente tem que entender, e isso pode ser levado para qualquer área da nossa vida. A partir do momento que a gente cresce ou que a gente entra numa alta performance, a margem de erro ela vai se tornando cada vez menor. Sim. Pelo tamanho da Nossa. empresa, hoje eles não têm muita margem para errar. Porque Sim. um erro pequeno é um prejuízo gigantesco. Sim. Então acredito também que seja nesse sentido, né? O pensamento de tomar o cuidado, eles já estão numa alta performance, então eles Sim, não sim. pode errar mais, né, cara? Nossa, muito. E eu acho que tem um fator, se for ver as empresas do varejo nos últimos tempos que tiveram problema, foi de crescer desestruturado, Sim. sabe? Não foi, às vezes, por algum processo de erro durante a operação, tu faz um crescimento maior do que as tuas próprias pernas. Então, a nossa empresa sempre foi muito assim, ou seja, nós não somos de sair fechando tudo em momento de dificuldade, e assim como a gente não para de botar o pé no acelerador em momentos de muita abundância. A empresa está sempre, né, cautelosa, mas desenvolvendo e crescendo com capital próprio. Sempre foi muito esse nosso pensamento. Então, vamos investir no nosso negócio, mas lógico que às vezes, em determinados momentos, tu precisa, sim, captar durante o mercado.
mas a gente sempre foi muito pé no chão em relação a isso. Né? Tem que manter a solidez da empresa. Lógico que às vezes dá vontade, né? Vamos sair abrindo loja, vamos sair fazendo, né? Eu abro uma loja aqui, abro uma loja ali, mas tu tem que ser pé no chão. O varejo como um todo não aceita muito desaforo. Tu começa a tomar uma decisão errada, tu tem que ser engajado, Perfeito. mas eu vejo que tu tem que ser muito pé no chão. Aconteceu alguns momentos assim que foi até legal, que eu hoje participo muito na parte de expansão da empresa e alguns concorrentes saíam abrindo loja assim, às vezes a gente até falava, tá, mas o que que tá acontecendo? E às vezes até com valores muito altos, assim, e a gente sabe, né, pela metragem quadrada, o valor que tem que ser cobrado, o quanto dá. A gente fala, gente, não adianta inventar moda, né? Não tem muito segredo. Então, às vezes, a gente ia acabar a competir com determinados valores que a gente via que não tinha como chegar. A conta não ia É, fechar, A conta pela vai fechar em algum experiência. momento. E às vezes a gente conversava até junto com meu avô, com meu pai, com o tio, e falava assim, olha, se tiverem fazendo isso, não vai por esse caminho. Não vai porque se a nossa empresa se manteve 70 anos, é porque a gente é arrojado sim, né? A gente faz acontecer, a gente investe, mas tem certas coisas que daí não vale a pena, né? Não vale a Perfeito. pena chegar em determinados valores, porque daí daqui a pouco tu vai ter um crescimento, mas não adianta. Começou a ter problema de fluxo de caixa, começou a ter problema com remuneração, com a equipe, a coisa é muito fácil de tu estragar. É 70 anos para tu construir uma reputação e talvez em uma semana tu acaba com tudo. Então tem que ser muito bem pensado todos os andamentos e frentes que tu vai tomar. E hoje quando a gente fala em inovação, tecnologia, as coisas são muito aceleradas, como você mesmo mencionou, né? Para você construir, às vezes demora um legado gigantesco, mas para destruir, às vezes por uma questão pequena, todo o trabalho que tem que ser feito para que aquilo não prejudique a empresa é muito grande. E uma das coisas que as pessoas, quando a gente fala em inovação, elas já vêm na mente a questão de tecnologia. Mas quando a gente fala em inovação, na tua opinião hoje, ela tá mais voltada à programação ou às pessoas? A tudo, gente. Eu vou dizer pra vocês que ano passado a gente fez uma propaganda na televisão que a gente colocou da Oktoberfest, né? E a gente colocou foi a primeira propaganda que foi no ar no Brasil que foi 100% alemã. Tinha só a legenda, mas ela foi falada 100% em alemão. Então, assim, a gente traz muito essa pegada. Teve uma outra ação que a gente fez voltado para Black Friday, que a gente colocou o Massacration para fazer uma campanha. Essa eu achei que Essa eu falei assim, olha, tem duas chances. Ou isso dá muito certo, ou eu e meu irmão, a gente vai ser os primeiros netos a ser mandado embora dessa empresa. Mas foi muito legal, e assim, de pensar diferente. Sabe, eu acho que essa inovação não Uhum. tá olhando só pra área de tecnologia. No passado a gente fez um feirão ali em Campinas que a gente teve que mudar o KENAI da empresa porque a gente botou vinho pra vender. Olha só. Então, assim, eu olhava uma propaganda, né, nossa da empresa. Lavadora, um eletroportátil e vinhos a partir. A pessoa já para pra olhar assim, vinho? Queres? É. Aí era tão legal, e assim, eu tomo vinho, mas eu não entendo nada, sendo bem franco. E aí chegava o cliente assim, ó, e o que que tu acha, esse Malbec aqui ou esse aqui? Qual que tu recomenda? Eu assim, não, esses produtos são muito bons. Mas era legal assim, ó, que só de tu ter essa experiência de coisas diferentes, a gente fala muito isso, gente, vamos pensar fora da caixa, vamos fazer diferente, porque a inovação não tá só na tecnologia. Eu dei um pequeno exemplo do vinho, que foi um negócio que, essa sensação de tu ter que mudar o KINAI da empresa, chamar um setor pra falar assim, o que que vocês estão botando vinho? Tu vê o cliente indo lá, contando para outras pessoas. Então, isso dá muito gosto de fazer. Então, é isso que a gente tenta passar o tempo inteiro para todas as áreas. Gente, às vezes, uma pequena inovação. Vou dar um outro exemplo. A gente tinha uma loja em Criciúma. Que essa loja, ela tinha um problema, não desempenhava. A gente algumas vezes chegou a pensar em fechar. A gente mudou as lideranças e o que que o gerente começou a fazer? É normal que a equipe, às vezes, espere o cliente dentro da loja. O Perfeito. que que eles fizeram? Eles começaram a ficar 100% da equipe fora da loja. Eles ficavam, a gente chama da loja da árvore até hoje. Porque eles ficavam na rua e eles abordavam todos os clientes que passavam ali na frente. Aquela loja começou a desempenhar, começou a crescer, começou a desenvolver. E até recente a gente tinha uma sala ali que ela não era uma sala tão pequena, mas ela tinha em média acho que uns 500 metros quadrados de térreo. E a gente pegou uma que tem 1.500 metros quadrados. Olha só. E era uma loja que durante muito tempo a gente falou de fechar, mas só uma pequena ação do nosso gerente que antes a equipe ficava esperando
dentro da loja, eles foram pra fora. Até um dia a gente olhou pras câmeras da loja e falou assim: meu Deus, não tem ninguém nessa Tá loja. vazia. Tá todo mundo lá na. Daí virou a loja da Árvore e acabaram ganhando uma loja maior e até hoje é uma das principais nossas de faturamento. Então é esse pensar diferente, fazer diferente que dá certo, né? Essa ideia do vinho foi quebra de padrão. Total. Quebra de Total. padrão, essa foi a estratégia. A hora que sentaram, falou assim, cara, como é que a gente vai quebrar o padrão? Exatamente. E a gente falou Que assim, legal, ó, e foi legal que daí a gente tava sentado com a equipe comercial, né, e pensando, né, o que a gente vai trazer de diferente e vinho, daí a gente, pode ser, né, pode ser diferente, né. E aí tu começa a movimentar, isso é legal, que daí tu envolve todas as áreas, e a gente falou, a gente não quer ganhar dinheiro com vinho. Não é esse o objetivo. O vinho é justamente um produto para tu trazer gente para dentro da loja. Então não é para colocar grandes margens, né? A gente quer realmente que seja um produto para atrair gente, porque se a gente tá falando que é para fazer o maior feirão da história, é para fazer o maior feirão da história. Não é para ser uma venda qualquer, porque se a gente se posicionou com isso, e aí foi muito legal, porque no segundo dia de venda já não tinha mais os principais vinhos. E eu vou ser muito franco, quando a gente começou a ver que tinha pessoal de supermercado lá dentro, a gente assim, ó, deu Deu certo, certo. Chamou atenção. deu certo. E aí a gente via o pessoal, assim, tirando foto no boca a boca, né? Então chamava, teve clientes que a gente viu que foi 3, 4 vezes lá dentro da loja. Então, isso foi muito legal e isso dá muita vontade de fazer. Porque não adianta, assim, o legal é quando tu pensa essas ações diferentes, tu vê que dá certo e aí, por exemplo, a gente já vai fazer um feirão agora que a gente já tem que pensar em outra coisa. Não adianta tu adotar as mesmas estratégias, querer simplesmente só replicar e achar que vai dar tudo certo. Tem que estar sempre inovando, né? Tem que estar sempre pensando diferente. Então, E pelo fato do que eles também tá em todo o estado de Santa Catarina, né? Tem lojas em várias regiões e as culturas em Santa Catarina são diferentes também. Então, o que dá certo na Grande Florianópolis, talvez em outra região, no norte, no sul, talvez não seja o mesmo ponto, né? A mesma virada de chave. Então, tem que ter esse cuidado regional também, né? isso que tu falou é extremamente importante, porque tem os bairrismos, mesmo dentro do nosso estado. Hoje a empresa tá só em Santa Catarina. Mas não adianta. Por exemplo, antes o nosso principal slogan até hoje é Queires, gente boa, gente nossa. Mas quando a gente ia para a região de Blumenau, a gente falava Queires, uma casa de amigos. Porque a mesma estratégia de comunicação que a gente adota para cá, às vezes não podia ser adotada em outra região. E isso tem que tomar um cuidado muito grande, até durante o período da pandemia. Essa história é legal. A gente entrou na região do meio oeste, que a gente chama. Nós entramos em Lages, Videira, Campos Novos, Otacílio Costa, que era uma região. Hoje a nossa empresa está localizada muito na parte litorânea, mas a gente acabou fazendo a expansão para lá. E foi legal que até no início, assim, não se queria muito, porque era período da pandemia. A gente assim, pô, mas vamos, é uma oportunidade legal que apareceu de uma loja boa. E aí a gente ia na casa do meu avô, e aí eu comecei. Dá pra colocar uma música aqui, só pra mostrar? Bora. E aí a gente começou nesse processo de tentar convencer ele. E a gente tem um CD do Querito, né? Que foi gravado há muito tempo atrás. Olha só. E É da esses. minha época esse CD. E esse CD a gente começou. Deixa eu só pegar aqui a música. A gente começou nessas reuniões que a gente ia na casa dele, todo mundo com máscara e tudo mais. A gente começou a colocar pra ele ouvir. E meu avô é uma pessoa muito da música. E aí a gente conseguiu ir convencendo ele. Quer ver, ó? Bota assim, ó. Perto do... Já partiu pra região da Serra, né? O Querito resolveu subir a serra para conhecer um pouco mais da nossa terra. Encantou-se com as montanhas verdejantes, ouviu histórias sobre antigos viajantes. Mas só pegando um gancho, Cara, assim. legal pra E aí, caramba, toda muito bom. reunião que a gente ia na casa dele, a gente tentava convencer ele, a gente pegava e botava o celular, né? O Querito decidiu subir a serra para conhecer um pouco mais da nossa terra. E assim a gente vai conseguindo convencer ele. Ele, não, então tá, Muito vamos. legal. E hoje é legal, porque a gente tá super bem com a nossa operação lá, ampliando o mercado. E aí tu vai pegando essas histórias. Aproveitou e tem que conhecer, né, todas as regiões para vocês terem Tem. esse senso, né, esse fino aí do ajuste, porque essa questão da serra é totalmente diferente aqui do litoral, então tem esses regionalismos, essas questões.
E eu acho que é uma coisa difícil e vem também para as pessoas, né? Públicos com idades diferentes, elas têm comportamentos diferentes, elas gostam de coisas diferentes. Então você trabalhar tudo isso ao mesmo tempo em todos os lugares não deve ser uma missão fácil, né? Não, Tem que ter muito esse. e é muito legal a gente inaugurar loja no interior. Falando sério. Sim. Ah, eu tô o Porque município todo. o carinho, ele é diferente. Eu juro pra vocês. Até o meu avô pega no meu pé, porque uma vez a gente foi inaugurar em Xereder. Tirei. E aí tinha uma cliente, e sim, tô sempre com o uniforme da equipe, né? Daí teve uma cliente que chegou assim e foi espontâneo mesmo. Ela assim, querida, eu vou te contar um negócio. O meu sonho é conhecer alguém que é Queires. Daí eu falei, olha, eu não Oh. costumo fazer isso, mas eu vou contar pra senhora, eu sou Queires. Ela começou a chorar. Olha. Começou a chorar Caramba, cara. de felicidade, assim. Depois eu gravei um vídeo com ela começou a trabalhar com a gente até na empresa. Então, tu tem essa responsabilidade muito grande, né? Essa responsabilidade do público, a gente fala. Então, tem muito cliente que é uma coisa que não é fácil, que ele, na hora que ele vai comprar, ele confia tanto na marca, que ele já coloca o cartão de crédito e a senha junto. Então, olha o nível de confiança que é, o quanto a gente tem que tomar cuidado, né, com a estrutura do time, porque aquilo que a gente falou, né, a marca são anos de construção. Esse ano a gente está chegando 30 anos consecutivos top of mind. Olha só. Foi a única empresa 30 anos consecutivos na memória e na cabeça do consumidor, então é uma responsabilidade muito grande. Esse é outro que a gente fala, assim, que se ganha, é mérito de todo mundo, mas se um dia perder, eu acho que eu e meu irmão, a gente não tava lá dentro. Ô, É, Rafa, até falando sobre essa questão de transição de gerações, que eu acho que casa super bem. Eu sou muito do online, né? Mas eu fui na casa da Bisa esses dias, a avó do Marcelo, ela, não, preciso comprar uma geladeira. Eu falei, senhora, tá falando dessa geladeira há tanto tempo. Vamos comprar, eu vou pegar aquela. Não, deixa que eu vou lá no Queires e Não, mas resolvo. Pra tu ver como é forte isso, né? E ao mesmo tempo, a minha filha, ela gosta muito de ir em lojas, muito. E ela tem milhares, infinitas bonecas. E ela tem 2 queritos, é que é isso o aí. Enzo e o Lorenzo. É isso aí, viu? Botou nome Aí, nos ó, É o viu? Enzo e o Lorenzo. E ela brinca com aqueles bonecos o tempo inteiro. Então, pra tu ver como transita muito bem em todas as gerações, né? É porque só tinha boneca, agora tem 2 bonecos É, também. Agora ela isso tem, aí. botou nome neles e tudo. E até aproveitando o gancho, já que, né, não estavam deixando eu falar, né? É bom, Né? cara. Não Trouxe a tava responsabilidade. difícil, né? Não, tu falou aqui pra gente algumas vezes, tanto na DRE quanto nos desafios ali, da importância de reforçar a cultura e engajar o colaborador. Então, de que forma que tu acredita que vocês acertam muito nesse ponto de ter eles ali a ponto de querer entrar no fogo pra pegar né, o que pudesse? Como vocês fazem pra engajar os colaboradores e manter e reter eles fiéis a vocês? O que eu sempre penso é que o propósito da nossa empresa sempre foi investir nas pessoas dentro de casa. A gente dá muita oportunidade. Hoje, se pegar mais de 60% do nosso quadro de gerente, foram pessoas que começaram dentro da operação, ou como caixa, ou como vendedor. Eu vou dar exemplos, por exemplo, o nosso gerente, o nosso gestor de marketing, ele começou como crediarista na empresa. Olha. Então a gente tem vários exemplos. Nosso gestor de jurídico também começou como estágio. Então eu acho que esse ponto, assim, é fazer com que as pessoas cresçam. A gente investe muito também na parte de faculdade, dando oportunidade. É porque a gente sempre foi nessa linha, né? É difícil, às vezes, quando a gente traz alguém de fora, porque essa questão choque cultural, ela pega bastante, né? Então, tu tem um pouco dessa diferença de pessoas que foram formadas dentro de casa. E não digo que tem melhor ou pior, nem nada disso, mas tu consegue sentir um pouco mais quando tu forma esse carinho pela marca, esse desenvolvimento de alguém que viu também os crescimentos, assim como foi o nosso crescimento também dentro do negócio, né? Então, por isso que a gente continua, assim, a gente acredita muito nisso e cada vez mais a gente tem fortalecido isso, que é investir nas pessoas dentro de casa para que a empresa cresça, mas que elas cresçam junto com a gente. Aí tá uma dica de ouro também para vocês que estão assistindo, que é a questão de valorizar o funcionário, fazer com que ele veja a possibilidade de crescimento dentro da empresa. Caso contrário, ninguém vai querer ficar, Não querer. ela vai buscar um outro serviço para ganhar um pouquinho a mais, que às vezes nem vai te dar todas as condições que aquela empresa, mas porque ela fica sem aquela perspectiva de crescer dentro da empresa. E eu acho que isso é uma questão cultural muito forte
tem que estar muito forte dentro da empresa. E sem dúvida nenhuma, as pessoas que elas são criadas dentro do Queires, elas vão criando essa afinidade com a marca, elas vão vendo as oportunidades, investimento em treinamento, em capacitação. É uma das coisas que a gente vê muito importante, por isso que a gente atua, agora puxando um gancho aqui pro Conecta, é uma das coisas que a gente vê a necessidade, que as pessoas Sim. necessitam Precisa. de aperfeiçoamento, de desenvolver suas competências, sejam vendedores, sejam líderes, porque tem muita coisa que a gente hoje pode moldar, né, na cabeça, na mentalidade das pessoas mesmo. As pessoas, às vezes, elas têm uma mentalidade que está restringindo elas de avançar e o potencial delas é gigante, né? Então, é uma importância muito grande quando fala assim, treinamento, em eventos, em treinamentos, em desenvolvimento pessoal. E, Acho que isso é muito o... importante. e hoje, por exemplo, o meu avô foi presidente do CDL, o meu irmão está atualmente como presidente do CDL, eu faço parte como presidente do conselho da Junior Achievement também, que é muito focado no desenvolvimento do jovem, porque precisa, assim, eu acho que para a gente construir uma empresa cada vez melhor, a comunidade como um todo precisa crescer, né? E outros empresários também precisam desenvolver isso cada vez mais, então é um nosso papel. E às vezes isso acaba fazendo isso fora do horário de trabalho, com outras frentes, o dia a dia já nos toma muito. O próprio Conecta também muito com essa proposta de desenvolver, é a nossa responsabilidade, né? Se a gente quiser fazer um futuro diferente, a gente vai ter que se doar cada vez mais e nos entregar também de corpo e alma para outras frentes. Então é o que a gente sempre acreditou. E aqui já quero aproveitar, né, publicamente, fazer o convite para que o Rafael esteja no nosso palco, porque a gente vai falar sobre inovação, que é um tema muito forte da tua área, mas independente da inovação, acho que contar um pouco da história, né, falar um pouco desse desenvolvimento, né, um convite que a gente vai fazer em setembro, dia 12 e 13, a gente tem o Conecta mais ali na Beira-Mar de São José, e a gente quer a tua presença no palco para a gente poder ter um bate-papo em formato de talk ali, de Não faz painel, senão vai o dia inteiro. Não Ah, vai é? dar. A Não. gente Painel o pessoal fala, gosta de né? perguntar, É né? muita pergunta. Vamos fazer uma Uma palestra. palestra. Aí a Não, gente mas vai- é legal, gente. Parabéns por todas as iniciativas. Contem com a gente, porque sempre foi assim. A gente tem uma frase, a última frase do meu avô que eu vou falar que eu adoro, que nós precisamos ser mais, nós precisamos fazer melhor e nós precisamos ter menos. Que o ser mais é justamente fazer ações que nem a gente está fazendo Uhum. aqui, de estar presente, agindo. O fazer melhor é que nós precisamos entregar resultado, né? Nós somos uma empresa de resultado, a empresa não tem, ela se mantém e consegue fazer essas frentes só se gerar a última linha, precisa dar resultado. E o ter menos é que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para o desenvolvimento da comunidade e também do nosso próprio colaborador. Então, é a essência do que a gente pensa que fez a gente chegar até os 70 anos e o nosso grande sonho é o centenário e é o que vai continuar nos levando dessa maneira. Top demais. Essa questão de fato, hoje em dia eu acho que sempre teve isso, mas hoje em dia, mais do que nunca, só o pagamento ele já não basta mais. Não basta. Não basta, não basta. A galera troca muito esse pensamento de que pagar um bom salário, isso é de anos atrás. Você pagava um bom Uhum. salário, você tinha aquela pessoa pro resto da vida. Hoje é esse tipo de atitude, esse treinamento, essa gratidão que o colaborador tem com você que vai te manter, que vai manter ele engajado e querendo fazer cada vez mais e melhor, e subir, e escalar, essa visão de futuro dentro da empresa, né? Perfeito. E Muito são bom. coisas tão simples, gente. Às vezes Sim. ligar para dar um parabéns na loja não tem noção o impacto que tem. Esses que eu tava falando antes para vocês que a gente faz, que é o gerente estrela, o vendedor estrela, a gente faz uma vez por mês por regional, a gente dá uma medalhinha para ele colocar no cordão. Aquilo ali tem um peso, uma medalha e um quadrinho dizendo que ele é o gerente estrela. Tem Olha um só. peso para a equipe, porque às vezes é muito mais essa gratidão do reconhecimento do que necessariamente só a questão financeira. Lógico, o financeiro sempre vai pesar, Sim. mas que tem coisas que valorizam muito, são essas outras frentes nas pequenas ações. E essa ligação, ela pesa muito positivo se liga, e não é tipo, não pesa nada se não liga. Não, pesa muito negativo se Pesa, não liga. pesa. Exatamente, E verdade. a gente tá, acho que partindo aí já pro final do nosso podcast, mas uma dúvida também que eu tenho, e o Rafael, por ser um jovem, é essa nova geração.
essas pessoas aí que estão entrando no mercado de trabalho. Eu já ouvi de muitas pessoas, né, que existe uma dificuldade de manutenção dessas pessoas dentro de uma empresa, trazer elas para a questão cultural da própria empresa mesmo, porque elas são pessoas muito referenciadas como pessoas assim que não se apegam muito a um local para trabalhar. Eu queria a tua percepção, se vocês têm casos lá dentro do Cage, para Sim. poder para falar um pouquinho sobre como é inserir essa nova galera aí no mercado de trabalho, qual é o desafio que vocês têm e como vocês fazem talvez para ter sucesso nesse novo público. Eu gosto muito desse tema, tanto por isso que eu participo hoje da Júnior, que é muito focado com Uhum. isso. A Júnior tem esse propósito muito claro de desenvolver os jovens. Tá? Esse ano vai ser um ano legal, porque a gente vai entregar 1 milhão de experiências educacionais, né, dentro do estado, voltado para temas de empreendedorismo, voltado para educação financeira. Eu acredito, gente, que a gente tem que fazer a nossa parte, independente de geração, o que a gente faz muito dentro do nosso negócio é acompanhar, tá perto, dar Uhum. oportunidade, porque o jovem tem isso também. Eu acho que no final das contas, por mais que a gente fale dessa geração neném, né, que não quer desenvolver, que não quer trabalhar, mas será que a gente também tá fazendo a nossa parte de acompanhar, de desenvolver, de estar junto? Então eu vejo que é dentro dessa mesma ótica que a gente olha. Então já tem várias pessoas que estão assumindo a nossa loja, que são pessoas super jovens e tão engajadas e tão à frente. Eu falo muito que Bacana. eu me enxergo hoje como uma pessoa que teve muito privilégio em relação a várias coisas, porque eu tive uma família que também nos guiou para o caminho certo, que sabia o que fazer. Então, será que quando a gente fala, né, dos almoços de família, do peso de não ter ego, mas foi porque muito teve exemplo. Exato. E será que a gente tá fazendo a nossa parte de também ser um exemplo para essas futuras gerações, de estar junto? Às vezes a gente fala muito que o jovem não quer ficar só quer ficar no celular, mas eu vejo às vezes que o meu irmão leva os pequenos dele para Dá o ponta de celular. baixo, para brincar, para correr, eles não querem nem saber de celular. Uhum. Então eu vejo que também tem muito esse nosso Será que a gente, papel de acompanhar e desenvolver. será que a gente tá dando tempo de qualidade para eles também, né? Tá dando Exatamente. atenção. Se a gente tá sendo um sabotador de uma nova, de um potencial líder, porque às vezes tem isso também, né? A pessoa, ela levou anos ou meses para aprender algo e ela quer que a pessoa aprenda em 2 horas, não dá essa Sim, sim. oportunidade, né? De tempo, às vezes, ali Muito para. boa colocação, E a cara, gente tá porque falando desculpa, de uma geração cansada, né? Todo mundo Uhum. reclama que tá cansado, que tá trabalhando demais. E aí, quem tá criando filhos, às vezes é muito mais fácil tu dar um celular do que tu dar um tempo de qualidade. Exatamente. Então, eu concordo completamente contigo. Lá em casa é proibido celular. É, Justamente por isso, porque a gente vê o resultado. A gente vê que quando tu acompanha, quando tu vai dando eh, margem para isso, as crianças vão se desenvolver melhor, né? Em contrapartida, a gente vê que quem tá ali muito com o celular, apesar de ser cômodo por um lado, tá tirando um pouco do futuro dessa criança, né? Não, isso não perfeito. quer dizer que tu não possa dar, mas tem que ter o equilíbrio, né? E eu acredito muito, sim, na nossa responsabilidade. Quando eu comecei a participar, assim, da própria Júnior, eu nunca me esqueço, um menino de 15 anos de idade. Ele foi ficar, existe o trabalho do empresário sombra, que ele vem ficar do meu lado, assim, pra acompanhar o dia do empresário. E eu assim, meu Deus, o que que eu vou passar pra um menino de 15 anos de idade, né? O que que já conhece do dia a dia do negócio? Primeira pergunta dele pra mim, assim, qual a margem de contribuição de vocês? Deu assim, como é que é? Margem de contribuição? Então, assim, e um tempo depois ele mandou uma mensagem pra mim, falando que agradecendo. E assim, ó, eu não gastei R$ 1 naquele dia. Ele basicamente foi o meu tempo, né? Então, porque ele ficou do meu lado e agradecendo que ele estava indo para uma empresa e que aquele dia tinha sido muito importante para ele, porque tinha ajudado ele a direcionar o que ele queria para o futuro dele, quais frentes ele ia ter. Então, assim, eu acho que essas coisas que são extremamente prazerosas, né? Da gente, às vezes nem sempre tu vai impactar muitas pessoas, mas se a gente for fazendo o nosso papel, ir desenvolvendo, ir acreditando, eu acho que tem muita gente boa no mercado que realmente quer fazer, quer desenvolver, mas precisa de um pouco de direcionamento e sim. aí é o nosso papel. E às vezes a forma, pra galera que tá assistindo em casa também, que ficou muito legal e eu entendi dessa forma, será que a gente tá conseguindo, será que tá mais difícil de conquistar, ou a gente que não tá conseguindo conquistar da forma certa, ou a gente Exatamente. se modular a conquistar, a fazer eles olharem com esse olhar de, cara, vale a pena, é legal fazer dessa forma, sabe? Muito bom, muito bom. Perfeito. Eu posso fazer uma colocação agora pra vocês dois, Por aqui, cara? favor. Tá, 3 coisas. Subindo ali no elevador, acho que umas uns 4, 5 dias, o rapaz falou assim:
eu vi vocês no podcast do Conecta. Eu falo, Ah, legal, legal. cara, já me senti importante. Obrigado, hein, meu velho, segue acompanhando lá. E aí a outra menina que também veio aqui, entrou pra fazer um podcast aqui, Que também legal. falou, Olha aí, ó. falou assim, eu vi lá vocês no podcast do Conecta e tal. Daí eu falei, que legal, cara. Daí eu fiquei, não, a hora que eu vejo eu vou ter que falar, vou agradecer aqui em legal. público a Que vocês, show, foi muito gente. legal. É, Vocês realmente fazem o que promete, que é conectar as pessoas. e é uma iniciativa aí que o Bruno, né? O Bruno participou, Rafael, dos nossos eventos, participou de alguns eventos nossos e a gente acabou conversando, conectando, né? E aí surgiu a ideia de fazer o podcast. E aí, como ele já é um cara que tem a experiência, tem toda uma estrutura, é um cara que nos ajuda aí em tudo, fechou essa parceria legal. E o Conecta, ele surgiu disso, de uma ideia, de uma vontade da Marina lá atrás não, né? 3 anos atrás. E depois a gente foi modificando, a gente foi fazendo, a gente. É como a maioria dos empreendedores que estão iniciando. A gente foi fazendo, foi vendo o que dava certo, foi tentando adaptar. Depois, não, vamos Inovar. trazer um festival, aí. não vamos fazer só uma imersão, não, vamos fazer um festival. Agora vamos ampliar, vamos fazer uma feira de negócio. E tá Agora aí. vamos trazer o que eles? E vamos É trazer. isso aí. E eu acho que uma pergunta, até pra deixar uma mensagem, né, pra galera que tá assistindo. Como assim? Tá encerrando? Não, eu quero fazer essa pergunta. Se tu pudesse deixar uma frase para o pessoal que está nos assistindo hoje, na parte de inovar, e essas pessoas que têm medo, talvez, de entrar no empreendedorismo, iniciar um novo negócio, até porque se a gente analisar a questão política, tem uma série de questões acontecendo. Qual frase de encorajamento que tu daria para essa juventude ou para pessoas que estão, talvez, numa transição de carreira, para que eles possam ir para esse mercado, empreender e tentar inovar dentro do que ele se propõe a fazer? Gente, eu acho que as frases que eu levo muito pra minha vida, e eu acho que independente se é inovação, se é negócio, eu tenho muito a frase que tá hoje na nossa base estratégica de tudo que a gente faz, que é o ninguém nasce grande nem cresce sozinho, Perfeito. né? Eu acho que ela vale pra tudo. E essa frase foi dita pelo meu bisavô. Então, assim, e lá na época, quando eu falava da Colônia Santana, tudo tem um desenho de uma árvore, né? Árvore, vamos dizer, a colheita dos frutos e escrito ninguém nasce grande nem cresce sozinho, e as empresas que tinha na época. E eu vejo que a essência é muito relacionada a isso, busca parceria, quantos eventos tem, que nem a gente tá falando aqui, conecta, né? Então, busca parceiros, faz acontecer, que tem muita oportunidade, gente. Acho que lógico que até pra gente também, não vou dizer que às vezes tu vai tomar uma decisão que tu tá 100% confiante, que não vai dar medo. E a nossa responsabilidade, às vezes as pessoas pensam assim, mas já tá numa empresa estruturada. Mas vamos lá, eu querendo ou não, tem que dar certo, Tem né? que se O, manter, o né? peso a gente acaba tendo a responsabilidade de já ter pego algo mais estruturado e dar a continuidade. Então, assim, às vezes tu tem esse medo, mas é que quando tu se cerca de pessoas boas, quando tu tá com a tua cabeça bem, né? Quando tu tá bem organizado e sabendo bem o teu objetivo, eu acredito que as coisas, elas acontecem. Que nem eu falei, assim, eu não tenho como ter uma inspiração maior na minha vida que não seja meu avô com 89 anos indo todo dia trabalhar. Então, porque vai ter momentos ruins, vão ter momentos bons, mas as coisas não acontecem da noite pro dia, né? É todo um trabalho, é um legado. Quando eu falo das gerações, ela tá muito relacionado a isso, né? Dos almoços de família, que são pequenas coisas, mas tu vai se juntando de pessoas boas, não adianta, ninguém segura. Eu sempre acreditei nisso. Ninguém fica 89 anos indo para uma empresa, né? Com 89 anos indo para uma empresa se não ama o que faz. E isso é uma questão implantada, né, na mente das pessoas que estão lá dentro do que eles têm que. O Rafael já é um exemplo que está seguindo os passos, provavelmente o pai, o tio, como ele falou, o irmão. é, Porque muito pelo exemplo, né? Então, essa galera aí que quer empreender, que quer entrar. Como o Rafael falou, é conexões, se conversa alguém às vezes do teu lado, alguém próximo em Isso. um evento, em algum momento que você tiver oportunidade, para de falar um pouco, às vezes a pessoa quer se vender muito e falar, escuta um pouquinho, porque às vezes aquela contribuição, aquilo que tu vai escutar ali vai fazer uma diferença na tua Isso é vida, né? legal que tu falou. Uma vez eu tava ainda iniciando assim no negócio, né? E escutei isso do meu avô e eu nunca me esqueci. Tu tem essa vontade, né? De tu entrar empolgado, quer fazer acontecer. Aí ele uma vez falou pra mim assim, ó, querido, Deus nos deu uma boca pra gente falar, mas 2 ouvidos pra gente ouvir. Atua, age, mas escuta.
Aquilo foi. E até hoje eu lembro disso. Aí foi. Acho que eu tava no primeiro ano ainda de empresa. Então, como é legal isso, de realmente, assim, por isso que a gente tá falando, troca de ideia, às vezes a gente fala que vai num evento que nem conecta. Acho que a proposta é justamente a conexão. Conexão. Não vai lá só de repente só pra ver as palestras, mas daqui a pouco a pessoa que é a tua próxima parceira, o teu próximo sócio tá sentado do teu Então. lado e tu não sabe nem o nome da pessoa, Isso. né? Então, Exatamente. olha o quanto tu pode criar essas conexões, que eu vejo que essa é a grande proposta do evento, né? Ou seja, é tu ganhar alguns insights, mas ao mesmo tempo tu criar conexões, nome melhor impossível, com as pessoas que estão lá. Então, tem muita oportunidade. Sim, E para exatamente. todos, né? Porque como o Marcelo falou, o evento ele começou como uma imersão, depois virou um festival e a gente está crescendo, já não é mais um festival, é um movimento. Então a gente já não tem mais apenas o festival, a gente tem evento de sustentabilidade, de inteligência artificial. Então vai ampliando, né? E muito disso das conexões que nós também criamos, porque a gente está lá para entre aspas ensinar, mas também muito para aprender. E encontramos muitas pessoas que aprendemos e estamos executando junto, inclusive o Perfeito. podcast, né? Sim, Então exatamente. tem muitas coisas. E, Rafa, outra coisa que eu queria te perguntar é, spoiler, tem algum... Tu falou que vocês estão sempre inovando, trazendo novidades. Tem algum spoiler que tu pode dizer que vocês estão querendo trazer? Algo que o Queira está inovando? Eu acho que isso tá o tempo inteiro, assim, o que a gente tem olhado muito agora, não tem como dizer diferente, é pra parte da inteligência artificial, né? Então, mas a empresa como um todo ainda entendendo muito, a gente vê que tem muitas facilidades pro dia a dia, mas a gente buscando entender como trazer grandes diferenciais pra dentro da operação. Mas eu não diria que tem grandes diferenças, assim, eu vejo que, como eu falei, que a gente vai continuar desenvolvendo muito a nossa empresa olhando todas as Uhum. frentes, né? A gente tem investido muito na parte do físico, mas a gente está investindo muito na parte do digital também, então trazendo novos parceiros, investindo para trazer novos sellers para dentro da operação, os nossos próprios produtos de tecnologia. Então estamos felizes assim realmente com tudo que ainda tem para construir e consolidar. Próximo feirão vai ser vinho? Ah, esse aí tem mas Tem esse surpresa. aí tem surpresa, mas Tem esse aí eu surpresa. vou deixar para conhecer só lá na Mega Tá. Loja ou no material que vai para televisão, Ó, porque pessoal, fica atento aí, daqui a pouco, quando surgir na TV o próximo evento aí do Queijo, próximo feirão, fiquem atentos que vai e ter vai dar surpresa. certo, vai dar certo. Vai. Quando eu já olhar lá dentro, tiver gente de supermercado, eu vou falar assim, gente, Caramba. deu certo. Emplacou. Ah, mas é legal isso. Quando tu vê essa movimentação, isso que dá vontade, de verdade. Isso que a gente fala, isso brilha o olho. Daí a gente, no final daquele evento, a gente abriu um vinho pra todo mundo brindando, porque a gente fez a maior venda da história da empresa. Olha só. E muito gerado pelo vinho. Então Legal. isso dá uma satisfação, assim, de tu ir dormir e acordar cansado, mas é aquele cansaço bom, Bom. sabe? Aquele cansaço de que tu fez Realizado. diferente. É. Top. Mas eu tenho uma pergunta também que qual que é a média de tempo que vocês demoram para abrir hoje uma operação nova? Em termos de construção, tu diz? Acho que num geral, assim, vocês A partir do decidiram. momento meia ideia de abrir a meia loja, ideia vai ser lá mesmo, é lá. já tem o Já tá no terreno. terreno. Então, é que isso depende muito, assim, o que a gente tem feito hoje dentro da operação. A gente tá focando só Santa Catarina, tá? Então, hoje a gente tá aqui na região, o nosso centro de distribuição tá em Biguaçu, e as nossas lojas mais distantes, elas estão a 280 quilômetros, tanto a norte quanto a sul. Então, o legal é que hoje a gente consegue, no mesmo dia, a gente ir Muito bom. e voltar. Por exemplo, se eu quiser jantar com a equipe a norte ou ao sul da loja mais distante, eu vou lá, janto e volto, durmo em casa. Uhum. Justamente por essa proximidade. E aí a gente acaba tendo uma parte que são lojas próprias, né? E uma parte que são lojas locadas. Porque não adianta, se tu quiser comprar sempre o terreno, tudo fazer, ele acaba não te dando essa velocidade. Então a gente já tem mais ou menos as cidades mapeadas que a gente tem. A gente quer entrar muito em loja de bairro. A gente tem focado muito nisso, porque os grandes centros têm sido até um grande trabalho de realmente como traz a força do centro. Florianópolis está passando por esse processo, meu irmão está sendo uma pessoa que está ajudando muito a trazer isso. Então, por isso que varia. Quando é uma loja em determinadas Deixa eu cidades, reformular a pergunta, então. Depois que a loja tá pronta, quanto tempo vocês... Porque é um processo gigante de decidirem tanto o estoque, quanto equipe, treinamento de... Depois que o ponto tá pronto, o negócio tá pronto. Vocês precisam montar a loja Aham. realmente. Quanto tempo? não tem. Se a gente se for para 2 meses, a gente vai abrir em 2 meses. Se for
Não tem essa, Porque é parece. muito grande a estrutura, né, É. cara? Então é muito rápido, velho. Mas é rápido, assim. Como já tá muito bem ajeitado hoje o negócio em relação a isso de operação, é tentar estruturar o mais rápido possível a equipe e depois é rápido. Porque a gente já tem mais ou menos o pessoal que Já tem conhece a know-how, né? operação. Então foi lá, gostou da loja, fechou o contrato. É só a parte burocrática mesmo. Reforça a contratação de equipe e foca para contratar gente da região. Não adianta querer levar, por exemplo, gente de Florianópolis para administrar uma loja em Xereder, que nem eu dei o Uhum. exemplo. Não adianta, tem que ser o cara que é de Xereder. O pessoal Ele já conhece o conhece. prefeito, ele conhece o cara da rádio, ele conhece o cara da região, então isso faz muita diferença. Mas aí quando é loja aqui, daí a gente tem que construir, elas geralmente passam em uma média de 4, 5 meses de construção, mas a gente pega hoje muitas lojas que são locadas e aí, hoje questão de 2 meses assim, a gente já consegue, pegou a loja, Nossa. só o tempo de estruturar a equipe, toca a ficha, traz gente, organiza, mas tem que abrir, Sei. tem que abrir. O prazo é o que ele definir, cara. É. Cara, é que não tem, é. 48 horas. Bora. Ah, não, tenta antecipar ao máximo, gente. Não tem tempo pra perder, bota isso aí. gente extra, traz gente de outra loja, enfim, faz. Às lojas, como as lojas tem bastante loja próxima, também treina a galera numa outra loja, já Ah, vem com ela é. toda prontinha, É já, isso então, aí, tipo, certinho. leva pra uma loja, faz a capacitação. É que não tem realmente hoje um prazo Uhum. Não tá definido 100%. assim. É assim, porque aparece de tudo, né? Parece loja que tá construindo, que não tá construindo. Então, assim, cara, forma uma equipe que tem, puxa pra eles e vamos abrir. Porque não dá tempo de perder, não vai ficar com a loja esperando Sim. porque tem gente pra treinar. Desculpa, não dá. Faz acontecer. Muito bom, muito bom. E aí? Sim, eu tava aqui, vou fazer um sorteio aqui. É. Pode, vou Pode. largar na tua, vou En- largar na tua. Então, eu, na verdade, acho que a gente já tá há bastante tempo. Eu tenho muita pergunta para fazer, mas a gente também tem que respeitar o nosso convidado. Não vamos fazer o cara ficar num podcast aqui de 5 horas, Vamos né? marcar a segunda edição. A gente faz uma Parte próxima, 2. traz o irmão, traz mais Não, gente vem, aí. não tem problema. Trazemos o Dudu, vai, eu E vou. eu quero, primeiramente, agradecer, né, o Rafael por ter aceito o nosso convite. Eu quero agradecer a oportunidade de quando a gente fez a visita também, a forma que a gente foi recebido. E uma das coisas que você falou, eu acho que é muito importante. A gente tem uma experiência, tanto eu quanto a Marina, que o que a gente está construindo e a gente iniciou, como você falou, a gente não quer competir com um grande evento que acontece já há muitos anos. A gente começou pequeno e o poder das conexões, o poder das pessoas que acreditam, né? Pessoas que às vezes já chegaram num patamar que você queria chegar, e essas pessoas que te acreditam, isso motiva muito, porque a gente vai, a cada ano que passa, quando a gente começa a fazer esse trabalho comercial, a gente começa a atuar e conversar com várias pessoas, a gente vai conhecendo tantas pessoas legais e que vão acreditando no projeto e que vão fazendo com que aquele sonho se estruture e a gente consiga fazer a entrega. E isso que realmente faz a diferença. Então, não é uma, duas pessoas que vão resolver, e sim as conexões, as conexões genuínas que a gente gosta de falar, que é de verdade, né? Que é a pessoa bacana. Então, esse é o meu assim, um código que eu peguei aqui do tudo que o Rafael Ninguém falou. nasce grande nem cresce sozinho. Essa é a tua frase? Tá, vamos fazer assim então. Essa foi a frase que você Mas pegou. eu não terminei, calma Tá, lá. vai. E tudo numa empresa, eu acho que também é um ponto de equilíbrio, né? A gente tem na empresa a Marina, que ela é extremamente arrojada e não tem medo de nada, e eu já sou um pouco mais. Pô, será? Dá uma segurada, tem certeza? Mas eu compro a ideia dela, assim, eu falo pra ela que se não fosse ela, provavelmente eu não ia pra esse lado de empreender aqui, não ia ter sucesso. que Então, acho que legal. é um equilíbrio. E acredito que É com vocês igual. também tem o pessoal que é mais arrojado, o pessoal que dá uma segurada, respira, vamos ver. Não, O dizer que é startup? Vamos investir. eu falei assim, ó, não tem briga de ego, mas que não tem briga lá dentro entre a gente, eu tô mentindo. Claro que tem, mas é assim, mas isso que é legal, cada um tem o seu ponto de vista, e aí tem isso, pô, vamos acelerar, vamos aqui, não, vamos segurar, tem certo, mas no final das contas a gente consegue chegar num denominador comum, né, eu Sim. acho que isso que é legal e que é prazeroso, que faz a gente ter cada vez mais vontade de fazer acontecer. Complementando, né? Eu acho que o nosso agradecimento é pela conexão, pela oportunidade e pela tua disponibilidade e simplicidade, enfim. Mas o que eu mais agradeço mesmo, e que eu acho que é até um incentivo para ti,
que é muito legal a gente ver esse brilho nos olhos, sabe? Sim. Tu contar a história com brilho nos olhos, trazer a cultura, trazer a família. E então, parabéns, né? Uhum, obrigado. Parabenizar e agradecer por tu estar nos dando essa oportunidade de ouvir, de conhecer um pouco mais da história, que é realmente isso que a gente preza, que é Legal. essas conexões, as histórias por trás de cada pessoa, né? Não é simplesmente ela tá lá e porque ela tá lá, mas como ela chegou lá, o que que traz, né? Uhum. Então, pra gente é muito importante mesmo essa cultura e esses pilares que são os que a gente preza, né? Inspira, né? Cultura, família, inspira e mostra que a gente também tá no caminho certo, Perfeito. porque é o que a gente abraça, né? E acredita. Top. Então, mais uma vez, obrigada. Vou deixar tu O finalizar. Brunão foi Ah, Obrigado. então, tá. Então eu tô com minhas frases aqui anotadinha. A bala na mão da criança foi algo que me tocou. Porque, assim, Muito. que de fato a conquista às vezes está de uma forma simples. A gente consegue fazer de forma mais simples do que a gente imagina. Às vezes eu mesmo penso na conquista de uma forma muito complexa e talvez ela é mais simples do que pareça. Perfeito. Sabe? Muito legal. O fato da família ali, que foi uma coisa que me tocou, que eu não quis puxar o braço aqui, mas arrepiou aqui debaixo da mesa, porque é um negócio que eu vivi esse final de semana de ver pessoas que eu há muito tempo não via, e eu entendi e olhava nos olhos das outras pessoas o quanto aquilo era importante e que deixava todo mundo unido e feliz e renovado para voltar a fazer as coisas que eu gosto e que eu, com o meu Perfeito. trabalho e tudo mais. Muito bom. O fato do também dessas conexões que a gente se conectou através do Conecta e que hoje eu conheci o Rafa também através do Conecta e de todo esse movimento que o Conecta traz. E agradecer muito por ter vindo até a casa aqui Não, e ter obrigado. feito esse baita programa, porque eu achei muito da hora, muito. cara. De verdade. Sensacional. Agradecimento gigante, velho. De verdade. De coração mesmo. Que bom, gente. A responsabilidade não é pequena, né? Mas a gente diz que a gente trabalha brincando. Acho que quando a gente leva assim, leve, né, descontraído, é tão gostoso. Eu sempre falo assim, eu nunca tive um dia que eu fui assim, pô, que fado de estar indo pra empresa. Nunca tive. Lógico que às vezes tu vai com aquela situação da responsabilidade de uma decisão, mas nunca passou isso na minha cabeça assim, então, porque é prazeroso, a gente faz acontecer, a gente vai, então, que nem a gente foi brincando aqui, foi tão Isso. gostoso, né, a conversa foi Sim, sim, indo sim, sim, de sim. maneira natural, então eu vejo que se a gente leva isso para nossa vida, não só para o meio pessoal, mas para o meio empresarial também, a gente consegue fazer tudo de maneira muito leve. E parabéns por tudo que vocês têm feito, gente, que a gente tem certeza que pode fazer cada vez mais juntos. Obrigado. É isso aí, galera. Foi mais um podcast do Do Conecta. Conecta, muito E bom. essa entrega eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Aproveitem cada fala. Eu acho que teve muitos momentos importantes aqui, muitas coisas que a gente pode tirar, principalmente para quem está iniciando, né, o seu negócio, iniciando a sua empresa, quem está querendo inovar e que às vezes não acredita no seu potencial, acredita porque tenho certeza que as possibilidades estão para todos e basta ir correr atrás, né? É Não, isso não, aí. não ter medo. Muito bom. Muito obrigado a todos que estão aqui. Muito obrigado, galerinha de casa. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!